Isso aconteceu ontem e eu ainda estou bastante abalada. Para dar um pouco de contexto. Tenho 25 anos e tanto eu quanto meu namorado temos empregos em que podemos trabalhar tanto de casa quanto no escritório. Ontem de manhã estava muito cansada e decidi trabalhar de casa enquanto meu namorado foi ao escritório. Então fiquei sozinha o dia todo, apenas com meu cachorro e meu gato em casa. O dia correu normalmente, como qualquer dia de home office, até mais ou menos 1h30 da tarde. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Acabei de entrar em uma reunião de trabalho quando a campainha tocou. Temos uma campainha com câmera que notifica o celular do meu namorado quando alguém aparece na porta. Mandei uma mensagem para ele perguntando se ele podia ver quem era. Ele respondeu que era um homem idoso, parecia suspeito, e pediu para eu não abrir a porta de jeito nenhum. Então ignorei a campainha e voltei para a minha reunião. Cerca de 20 minutos depois, a reunião terminou e eu olhei para o meu celular. Sempre deixo ele no silencioso enquanto trabalho. Assim que olhei, vi todas as chamadas e mensagens que perdi do meu namorado. Preocupada, retornei a ligação na hora e ele, em pânico, perguntou por que eu não atendia. Disse que estava em reunião e ele pediu para eu olhar pela janela. Como o homem ainda não tinha saído da nossa propriedade, me aproximei bem devagar da janela da frente da casa e dei uma olhada lá fora. O homem ainda estava na entrada da garagem, com sua caminhonete velha e danificada estacionada ao lado do nosso carro, olhando ao redor de forma estranha. Ele usava um boné, uma calça jeans suja e uma regata cinza encardida. Voltei imediatamente para o quarto e, naquele momento, meu coração estava batendo muito forte. Eu tentava me acalmar dizendo para mim mesma que talvez ele só tivesse o endereço errado, mas não. O homem começou a olhar pelas janelas tentando ver o que tinha dentro. Depois ele tentou abrir o portão atrás da casa, mas estava trancado. Como mencionei antes, eu tenho um cachorro grande. E nesse momento, ele estava rosnando e latindo violentamente para a porta da frente. Meu namorado ainda estava no telefone comigo e assistia o homem ao vivo pelo aplicativo da câmera. Perguntei a ele o que fazer porque estava em pânico e sozinha em casa. Ligue para a polícia, ele me disse firmemente. Eu fiz o que ele me aconselhou e, com as mãos trêmulas, liguei enquanto esperava a chegada da polícia. Enviei uma mensagem para minha mãe explicando a situação. Ela imediatamente largou o que estava fazendo e me disse que estava a caminho. Enquanto isso, o homem continuava rondando a casa e olhando pelas janelas. Eu não fazia ideia das intenções dele, mas pelo que eu via, não pareciam nada boas, e eu estava com muito medo de que ele me visse lá dentro. Quando viu o carro da polícia chegando, o homem entrou na caminhonete e saiu em alta velocidade. Eu saí para falar com o policial e minha mãe chegou quase ao mesmo tempo, chorando. Eu expliquei tudo o que tinha acontecido para ele e, felizmente, minha mãe conseguiu anotar a placa do caminhão. A polícia registrou a descrição do homem e disse que iria procurá-lo. Sei que essa história pode parecer menos assustadora que outras. Mas quando você está sozinha em casa e um homem fica olhando pelas suas janelas, sem querer sair do seu terreno, você não faz ideia do que ele pode querer fazer, e isso é absolutamente aterrorizante. Quase não dormi naquela noite, com medo dele voltar e terminar o que começou. Espero que a polícia me ligue com novidades, já que eles têm a placa do veículo dele, e se isso acontecer, eu aviso. Ao homem estranho que se recusava a sair do meu terreno, por favor, nunca mais volte. Para contextualizar, eu sou uma garota e essa história aconteceu quando eu tinha 18 anos. Naquela época, eu morava com meu pai. Mas ele costumava trabalhar por longos períodos, longe de casa, então eu passava muito tempo sozinha. Uma noite eu estava em casa estudando no meu quarto, devia ser por volta das 19 horas e já estava escuro lá fora. Eu costumava estudar sozinha assim, com meus fones de ouvido. Meu quarto ficava nos fundos da casa e dava para o jardim. No fundo do jardim havia um portão que dava diretamente para um grande campo. Era comum ouvir barulhos à noite, pois os campos eram muito usados por quem passeava com cachorros. Mas dessa vez foi diferente. Eu tentava me concentrar nos deveres quando uma luz branca muito forte atravessou minha janela. Olhei lá fora esperando ver alguém com o cachorro, mas não descobri de onde vinha a luz. Voltei ao meu trabalho, supondo que alguém simplesmente tinha apontado a lanterna para a janela, por acidente. Aliás, na noite seguinte, a mesma coisa aconteceu. Uma luz branca muito forte atravessava minha janela, mas eu ainda não via ninguém passeando com o cachorro.
Dessa vez, eu fiquei irritada e me perguntei se não era a mesma pessoa tentando olhar para dentro do meu quarto. Como eu costumava deixar as cortinas abertas, fiquei mais tempo na janela tentando entender de onde vinha a luz. Foi aí que percebi que ela vinha de muito perto. Na verdade, vinha do meu próprio jardim, e o portão que dava para os campos parecia estar aberto. Meu coração começou a bater muito rápido, e eu não sabia o que fazer. Imediatamente mandei uma mensagem para o meu pai, dizendo que achava que tinha alguém no jardim. Ele pediu que eu conferisse se as portas estavam trancadas e disse que voltaria assim que possível. Desci as escadas o mais silenciosamente possível, sem querer que a pessoa lá fora soubesse que eu estava ali. Verifiquei a porta da frente e, felizmente, ela estava trancada. Em seguida, me aproximei lentamente da porta dos fundos que dá para o jardim. E justamente quando eu ia verificar a fechadura, vi a maçaneta se abaixar, como se alguém estivesse tentando abrir a porta. Felizmente, essa porta também estava trancada, mas a pessoa tentou abri-la várias vezes. Naquele momento, eu estava completamente apavorada e tremia. Também ouvi a pessoa puxando a janela da cozinha, mas sem sucesso. Tentei ver a pessoa, mas tudo o que consegui distinguir foi uma silhueta alta e clara. Estava escuro demais para ver o rosto ou os traços dela. A pessoa parecia agora frustrada e começou a bater na janela, como se quisesse quebrá-la. Olhei para a frente da casa, mas o carro do meu pai ainda não estava lá, e eu realmente comecei a entrar em pânico. Então, quase como um milagre, ouvi a porta dos fundos do meu vizinho se abrir, e o cachorro grande deles começou a latir muito alto. Eles devem ter notado o estranho e deixaram o cachorro sair para assustá-lo, e funcionou. Nunca mais o vi desde então, e nunca fui tão grata pelos cachorros barulhentos dos meus vizinhos. E desde esse dia, eu sempre verifico se todas as portas estão bem trancadas, ainda mais do que antes. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos, hoje tenho 22, e ainda penso nisso com frequência, a ponto de ainda me assombrar. Naquela noite, eu estava em casa numa sexta-feira à noite. Minha mãe tinha saído para passar o fim de semana visitando amigos, então eu estava com a casa só para mim. Convidei meu amigo Dan para passar a noite aqui em casa. Decidimos ver um filme de terror, pegamos lanches, refrigerantes e assistimos ao meu terror favorito. Funcionária do banco nega prazo maior para a senhora quitar empréstimo da casa e a senhora lança uma maldição nela. Ela precisa se livrar disso em 3 dias ou será arrastada para o inferno. Enfim, mais ou menos 1 hora depois do começo do filme, eu e Dan estávamos nos divertindo, até rindo de algumas cenas. Eu pausei o filme porque precisava ir ao banheiro. E bem na hora que entrei no banheiro, percebi pela janela que o céu estava com um tom esverdeado. Eu sabia que uma tempestade estava prevista, mas não tinha realmente prestado atenção nisso. Fiz o que tinha que fazer, lavei as mãos e voltei para a sala para continuar assistindo ao filme. Quando o filme acabou, Dan e eu recebemos um alerta em nossos celulares. Ela informava que um aviso de tornado estava em vigor até às 19h45 e que era preciso procurar abrigo imediatamente. Com um nível de perigo muito alto, saímos imediatamente de casa para ir até o abrigo contra tempestades. Do parque de casas móveis onde eu morava na época, sim, eu morava em um parque de casas móveis naquele momento, então era preciso evacuar rapidamente. Assim que chegamos ao abrigo, as sirenes começaram a tocar e o vento ficou extremamente forte. O responsável pelo parque abriu o abrigo e todos os moradores correram para dentro. Descemos para a parte subterrânea e todo mundo se reuniu lá. Cerca de 10 minutos depois, faltou energia e dava para ouvir o vento ficando cada vez mais forte. Havia um barulho enorme, como o de um trem de carga, que fazia todo o prédio tremer. Os tremores eram tão fortes que eu realmente achei que a estrutura fosse desabar. Comecei a chorar porque pensei que a gente ia morrer. Dan, eu e todas as pessoas no abrigo estávamos completamente em pânico. Ouvimos 5 estrondos enormes vindos de fora. Eu estava tão apavorada que achei que fosse desmaiar. Depois, houve um rugido ensurdecedor quando o tornado passou bem perto do prédio. Após cerca de 10 minutos de barulho intenso, tudo de repente parou. Finalmente nos avisaram que o perigo tinha passado. Quando saímos do abrigo e vimos os estragos, foi difícil de acreditar. Dizer que os estragos eram impressionantes seria um eufemismo. Vários carros estavam virados, algumas árvores tinham sido arrancadas e 3 casas estavam danificadas.
Outras 2 tinham sido completamente destruídas e um carro tinha sido lançado contra uma casa. Dan e eu nos abraçamos bem forte chorando, simplesmente porque estávamos aliviados de ainda estarmos vivos. Ficamos assim por cerca de 15 minutos, depois voltamos para a minha casa, e felizmente minha casa só tinha sofrido alguns danos menores de um lado. Dan também morava no parque de trailers naquela época. Quando a mãe e a irmã dele voltaram para casa, descobriram que o telhado tinha sido danificado. Eu sugeri ao Dan que passasse a noite na minha casa, e ele aceitou, porque ainda estava muito assustado. A mãe e a irmã dele concordaram. Eu sei que não é uma história clássica com uma pessoa assustadora, mas mesmo assim foi aterrorizante, e eu nunca vou esquecer aquele dia. Essa história ocorreu quando eu tinha 18 anos e havia acabado de ser demitida do meu trabalho de meio período em uma loja. O motivo era simples: a empresa estava falindo e não podia mais pagar seus funcionários. Naquela época, meus pais cobravam aluguel e despesas, então perder o emprego foi um grande problema. Eu precisava achar outro. Procurar um emprego era complicado, principalmente porque não havia muitas vagas de meio período disponíveis. Além disso, eu também era estudante de meio período na universidade, o que acrescentava ainda mais estresse. As semanas passaram e eu ainda não tinha encontrado um trabalho estável. Um dia, um amigo me ligou pedindo que cuidasse do cachorro dele durante suas férias. Naquela semana, ele me escolheu porque quem cuidava do cachorro tinha se mudado recentemente para muito long e ele não achou outra pessoa. Ele me ofereceu $600 por 3 dias. Não era muito, mas ajudaria um pouco, mesmo sabendo que eu teria que achar um emprego de verdade logo. Desesperada por um pouco de dinheiro, aceitei a oferta dele e concordei em cuidar do cachorro dele. O cachorro dele se chamava Jim, era uma linda pastora alemã com um temperamento muito dócil. Eu estava bem feliz em cuidar dela. Quando cheguei na casa dele, ele tinha deixado uma lista com todas as regras: alimentá-la em determinados horários, levá-la para fora a cada 2 horas, passear com ela, etc. Basicamente, as responsabilidades normais. Quando se tem um cachorro, cuidar de um cachorro pode parecer fácil, mas rapidamente se torna cansativo quando é preciso levá-lo para fora o tempo todo. A primeira noite passou sem problemas e eu segui todas as instruções da lista, mas na segunda noite aconteceu algo que me deixou completamente chocada. Para dar um pouco de contexto, devia ser por volta das 20 horas ou 21 horas, eu tinha pedido comida e estava assistindo a um filme com Jim deitado ao meu lado. Durante o filme, ela se levantou, orelhas em pé e cabeça inclinada, como se tivesse percebido algo. A casa ficava perto de uma área arborizada, então pensei que talvez fosse um esquilo ou outro animal. Mas pouco tempo depois, ela começou a olhar ao redor e a latir em direção ao corredor. Quase imediatamente, ela pulou do sofá e correu para o corredor. Aí comecei a ficar um pouco preocupada porque eu não fazia ideia do que poderia estar fazendo ela reagir assim. Por curiosidade, eu a segui e vi que ela estava latindo na porta que levava ao porão. Eu não tinha nenhuma vontade de abrir aquela porta, então tentei afastá-la, mas ela não queria me ouvir e empurrou a porta. Antes de descer correndo as escadas, o porão estava mergulhado na escuridão total. Peguei meu celular para iluminar enquanto eu descia. Isso foi antes dos celulares terem lanterna, então eu usava só a luz da tela para enxergar. Depois de tatear um pouco, encontrei o interruptor e vi Jim sentada na frente de uma portinha de armário. Era uma daquelas portas com pequenas frestas que deixavam passar a luz, o que permitia ver um pouco o interior. Bem devagar, me aproximei e puxei Jim para trás, mas não antes de dar uma olhada rápida lá dentro. E foi aí que vi um olho me olhando. Fingi que não percebi nada, peguei o cachorro e corri de volta para a sala para ligar para a polícia. Eu tentava falar o mais baixo possível ao telefone para não fazer barulho, mas mesmo sendo discreta, isso não ajudava muito, porque Jim continuava latindo sem parar. Enquanto eu estava ao telefone com a atendente, comecei a ouvir alguém subindo devagar os degraus de madeira do porão. A pessoa batia suavemente na porta, como se quisesse me assustar ainda mais. Enquanto isso, Jim latia cada vez mais alto, quase tentando arrombar a porta do porão. Quando ouvi as sirenes da polícia ao longe, senti um enorme alívio. Nesse momento, ouvi a pessoa descendo correndo as escadas e uma porta se abrindo em algum lugar no porão. Felizmente, a polícia chegou muito rápido. Os policiais revistaram a casa e encontraram o que parecia ser uma espécie de cômodo secreto no porão, que nem eu nem minha amiga conhecíamos.
Acredita-se que talvez fosse uma antiga adega usada antigamente. Minha amiga me pagou um pouco mais pelo transtorno que tive e eu nunca mais cuidei do cachorro dela depois disso. Não sei se a polícia encontrou esse homem ou se ele ainda está por aí. O mais assustador de toda essa história é que havia motivos para acreditar que esse homem estava morando nesse cômodo há meses. Lá dentro, a polícia encontrou objetos roubados, latas de cerveja, comida e até um saco de dormir. Meu amigo se mudou pouco tempo depois, porque ele e a família dele não conseguiam mais se sentir seguros naquela casa. Essa história me fez perceber uma coisa: às vezes, nem mesmo em casa a gente está tão seguro quanto pensa. Aos 15 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa grande. Era uma casa relativamente nova, com 3 quartos, vários banheiros, uma garagem e até um grande porão. Meus 2 pais trabalhavam na área médica e faziam longos plantões várias vezes por semana. Isso significava que eu ficava sozinha em casa na maior parte do tempo quando eles estavam no trabalho. Na verdade, eu gostava de ficar sozinha e me achava bem madura para a minha idade. Naquela época, nós morávamos em uma área bastante rural, perto de Noctua, no Tennessee. Quem conhece esse lugar provavelmente sabe do que estou falando. Era uma cidade agradável, mas com alta criminalidade. A história que vou contar me fez entender o que isso realmente significava. Uma noite voltei da escola e meus pais ainda estavam no trabalho. Era na época em que a Covid ainda estava circulando bastante, então eles faziam horas extras. Aos 15 anos, comecei imediatamente uma partida de Call of Duty. Para passar o tempo, joguei por algumas horas antes de subir para o meu quarto e tirar um cochilo. Acho que dormi 2 horas antes de acordar com um barulho na cozinha. Olhando para trás, parecia um barulho metálico, como se alguém estivesse mexendo em objetos. Eu acordei e olhei as horas. Devia ser por volta das 19 horas. Eu estava um pouco irritada com esse barulho, então coloquei meus chinelos e desci para ver o que era. Virei a esquina do corredor bem devagar e o que vi me gelou o sangue. Na cozinha havia uma mulher mexendo na nossa geladeira. Ela estava de costas para mim, então não podia me ver, nem saber que eu estava ali. Para dar um pouco mais de detalhes, não era nem um pouco alguém que parecia confiável. Ela parecia estar em situação de rua e, pensando bem, acredito que era isso. Ela usava um short rasgado, uma regata e uma pulseira nos pulsos. Coloquei as mãos na boca e subi lentamente as escadas de volta. Eu queria ligar para a polícia, mas não podia, porque o único telefone fixo da casa ficava perto da cozinha. Então tive outra ideia. Meus pais eram amigos de vizinhos que moravam um pouco mais adiante na rua, então fui à casa deles para ligar para a polícia. Como não podia passar pela porta da frente, fiz o que qualquer um faria. Abri a janela do meu quarto e desci tentando reunir coragem para pular. Quando finalmente consegui, caí no chão e torci o tornozelo, mas mesmo assim consegui me levantar e ir até a casa dos vizinhos para explicar o que estava acontecendo. Eles logo me deixaram entrar para ligar para a polícia. Enquanto isso, eles também ligaram para o hospital onde meus pais trabalhavam para avisá-los. A polícia chegou muito mais rápido do que eu imaginava e foi até minha casa. Em menos de 1 minuto, os policiais saíram da casa. Eles saíram com uma mulher idosa, cansada e magra, algemada. Ela não tentou fugir nem resistir à prisão. Ela parecia quase indiferente, como se já tivesse aceitado seu destino. No final, minha suposição estava correta. Era uma mulher em situação de rua que já havia arrombado várias casas na região. Meus pais chegaram logo depois e falaram com a polícia, que recomendou instalar câmeras de segurança. E foi exatamente isso que fizemos. No dia seguinte, meu pai foi comprar e instalar um sistema de segurança ao redor da casa, mas a história não termina aí. Há algumas noites, conversei de novo com minha mãe sobre esse incidente e perguntei se ela se lembrava. Os olhos dela se arregalaram de repente, mostrando medo e preocupação. Quando perguntei o que havia de errado, ela me fez sentar, pegou minhas mãos e disse que ia me revelar algo que eu não sabia. Quando meus pais falaram com a polícia, os policiais citaram um detalhe que os chocou muito. Quando eles entraram na casa, encontraram a mulher em pé bem na frente da porta do meu quarto. Na mão dela, ela segurava uma das facas da cozinha com muita força. Se eu não tivesse pulado pela janela, provavelmente teria acabado muito mal para mim. Felizmente, desde aquele dia, nunca mais tivemos nenhuma invasão e espero que continue assim.
Para contextualizar, essa história aconteceu comigo há uma semana, à noite. Tenho 27 anos e moro sozinha em uma casinha, com apenas um quarto, numa área rural bem isolada. Nunca gostei muito de cidades grandes, nem de estar cercada de muita gente. Tudo o que eu queria era uma vida simples e tranquila, e foi por isso que escolhi viver aqui. Na semana passada, enquanto eu estava sozinha em casa, aconteceu algo comigo que eu precisava muito contar. Devia ser por volta das 20 horas, e eu estava fazendo uma faxina quando ouvi minha máquina de lavar apitar para avisar que a lavagem tinha terminado. Minha máquina de lavar e minha secadora ficam no porão da casa, então eu desci e acendi a luz. Foi aí que percebi algo estranho. Uma das prateleiras, que normalmente estava presa na parede, agora tinha caído no chão, com todas as minhas ferramentas espalhadas por todo o chão. Foi estranho porque essa prateleira era bem resistente. Eu nem sei como, não ouvi nenhum barulho quando ela caiu. Coloquei ela de volta no lugar e continuei cuidando das minhas roupas. Tirei minhas roupas da máquina e coloquei na secadora. Mas no momento em que eu estava fazendo isso, a prateleira atrás de mim caiu pela segunda vez, com um barulho enorme. Eu imediatamente me virei para o lugar onde ela tinha acabado de cair, e ali, em pé, bem ao lado, estava um homem alto e magro, com um sorriso realmente perturbador. Ele usava uma camisa branca e uma calça larga, e parecia completamente vazio, como se estivesse exausto ou ausente. Não sei explicar, mas algo naquele homem me deixava muito desconfortável. Assim que o vi, soltei, num tom ao mesmo tempo assustado e irritado. "Quem é você?" Mas ele não respondeu nada. Ele ficou lá, imóvel, me olhando fixamente, como se tentasse me atravessar com o olhar. Pensando que ele talvez estivesse sob efeito de drogas, tentei me manter calma e perguntei se ele precisava de ajuda ou se estava perdido. Mesmo falando calmamente, ele ainda não respondeu e nem sequer se mexeu. Sem saber o que fazer, liguei para a polícia e expliquei a situação. Eles disseram que enviariam alguém, mas poderia demorar devido ao mau tempo. Depois de desligar, o homem ainda estava lá, me encarando com seus olhos cansados, sem fazer nada. Então, depois do que me pareceu uma eternidade, ele simplesmente se virou, subiu as escadas e saiu pela porta dos fundos. Eu o segui para fora e ele continuou se afastando da minha casa até desaparecer na noite. Não há nenhuma casa, nem qualquer outra habitação por vários quilômetros ao redor da minha casa. Então, até hoje, eu não entendo quem ele era, nem como ele chegou ali. Ele nunca mais voltou desde então. Mesmo que a experiência tenha sido realmente estranha e perturbadora, eu estou principalmente aliviada por ele ter ido embora. Eu tinha 12 anos e, junto com minha irmã, passamos o fim de semana sozinhas em casa. Eu aguardava impaciente uma amiga que viria me buscar. Em um momento, alguém bateu na porta, achando que era ela. Corri para abrir, sem nem olhar pelo olho mágico. Um homem parou na porta com um bloco de notas e disse que precisava checar o medidor de gás. Estava frustrada porque minha amiga não tinha chegado, então só respondi: "Sim, tudo bem, faça o que precisa." Só percebi depois que ele não estava vestido como um funcionário da prefeitura. Ele usava uma camisa verde e roxa, com listras grossas, semelhante à do apresentador das pistas de Blue. Ele entrou e subiu imediatamente para o andar de cima, onde ficavam nossos quartos. Ele entrou até no meu quarto, aquele típico de uma adolescente, com rosa e decorações brilhantes por toda parte. Felizmente, minha irmã desceu a escada exatamente nesse momento e disse: "Ah, é o pai da Daphné, por que ele está subindo?" E eu continuava reclamando que a Daphné ainda não tinha chegado, dizendo o quanto ela era pouco confiável. Minha irmã me interrompeu bruscamente. "Espera, a Daphné não está aqui, então quem é esse homem?" Eu respondi: "Ele disse que veio verificar o medidor de gás." O rosto dela ficou completamente pálido. Ela abriu a porta bruscamente e me puxou para fora, tapando minha boca para eu ficar quieta. Protestei, mas ela disse: "Nossos medidores de gás ficam do lado de fora." Naquela época, nós não tínhamos celular e, obviamente, não iríamos voltar para dentro de casa para usar o telefone fixo. Minha irmã teve uma ótima ideia ao ver um homem passando em frente à nossa casa. Ela fez sinal para ele se aproximar e gritou bem alto em direção à casa: "Ah, papai, que bom que você voltou. Um funcionário da prefeitura veio ler os medidores de gás e está lá em cima." E exatamente como ela esperava, o homem na rua respondeu: "Do que você está falando?" Nesse momento, o homem de camisa listrada saiu correndo da casa e fugiu.
O homem na rua nos perguntou várias vezes se estávamos bem e se queríamos que ele ficasse conosco, no jardim. Até a volta dos nossos pais, ele foi realmente muito gentil. Estávamos tão chocadas que mal agradecemos a ele antes de entrar correndo em casa para fechar todas as portas e janelas. Minha irmã ficou furiosa por eu deixar um estranho entrar, mas implorou para não chamar a polícia. Como nossos pais a deixaram responsável, ela tinha medo de problemas. Eu também. Eu não queria ter problemas por ter deixado um estranho entrar sem pensar, então concordei com ela. 3 semanas depois, uma garota da nossa comunidade desapareceu. As circunstâncias eram muito parecidas. Ela estava sozinha em casa e os policiais encontraram a porta aberta, sem nenhum sinal de arrombamento. Minha irmã e eu conversamos sobre o que deveríamos fazer, mas no fundo sabíamos que realmente não tínhamos escolha. Acabamos contando toda a história para a polícia. Não sei se isso ajudou, mas os policiais disseram ter motivos para acreditar que era o mesmo homem. Também encontraram o homem que nos ajudou na rua. Na verdade, nós já o conhecíamos. Ele trabalhava no açougue do bairro, mas simplesmente não o reconhecemos na hora. Ele era até um amigo de longa data da nossa família. Depois disso, nossos pais ficaram completamente abalados. Eles não estavam bravos conosco, estavam principalmente aliviados por estarmos bem. Mesmo assim, revisaram todas as regras de segurança conosco, e por um bom tempo não nos deixaram mais sozinhos em casa. No fim, encontraram a menina desaparecida. Aparentemente, ela tinha sido mantida em cativeiro por alguns dias antes de ser queimada viva. Eles nunca pegaram esse homem, mas ele parecia ter uns 30 anos na década de 1960, então hoje ele provavelmente já deve estar morto. Eu agradeço a Deus todos os dias pela rapidez de raciocínio e engenhosidade da minha irmã naquele dia.